Palestra de Joel Goldsmith, A Visão Espiritual, tape 28, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia! Nesse terceiro dia, esse é o terceiro dia de nosso trabalho de classe pela manhã em Los Angeles. E existe um ponto importante que não deve ser menosprezado por nenhum estudante do caminho infinito, do caminho espiritual. O fracasso em reconhecer esse ponto pode trazer um sentido de separação do nosso bem. Agora, aprendemos que saúde, suprimento, proteção, segurança, paz, todas as formas do bem não podem ser encontradas permanentemente no reino exterior. Isso é, dinheiro não significa necessariamente riqueza e a ausência dele não significa necessariamente pobreza. A saúde pode ser encontrada através de meios materiais, meios médicos, porém é um sentido físico de saúde, da mesma forma que o dinheiro é um sentido físico de riqueza. E, independentemente de nossa abundância dele hoje, podemos ter falta do mesmo amanhã. Qualquer coisa no reino físico depende de muitas condições sobre as quais não temos controle algum. E assim aprendemos que encontramos segurança, proteção, paz, harmonia, completude, perfeição em e através de Deus. Porém, agora, você poderia encontrar, não poderia encontrar, você encontra na literatura religiosa ortodoxa essa mesma afirmação de que deve ir a Deus pelo seu bem, ou que você encontra o seu bem em Deus. E, naturalmente, isso é literalmente verdade, mesmo quando a lemos na literatura religiosa ortodoxa. Porém, o ponto é que, a menos que essa afirmação seja compreendida, quer a tenhamos lido na literatura ortodoxa ou metafísica, ou em outra literatura espiritual, a menos que essa afirmação seja compreendida, não traremos essa percepção, essa consciência à manifestação, a menos que conheçamos a natureza de Deus, a menos que conheçamos Deus como a consciência individual, de forma que possamos não apenas dizer: encontro minha proteção, minha segurança, minha paz, saúde, harmonia e completude em Deus, porém que a encontro em Deus minha consciência, a encontro no Deus do meu ser. Em outras palavras, deve haver a compreensão de que se eu fizer minha cama no inferno, tu estás lá. Por quê? Porque eu estou lá. Deus é a consciência individual. Você vê, qualquer sentido de separação é o que constitui a ortodoxia. E você está justamente trazendo a ortodoxia para a sua percepção espiritual, a menos que traga essa unidade para a sua compreensão, não para uma citação. Todos podem citar, eu e o Pai somos um. Todos podem citar a verdade do ser. Porém, é necessário alcançar uma percepção da grande verdade, de que o lugar onde estou é Terra Santa. Por que eu e o Pai somos um? Porque Deus é a consciência individual. Agora então, o efeito em sua experiência é que, quando pensa sobre segurança e proteção e paz e harmonia, agora você não pensa sobre algum Deus. Você se senta e pensa em termos de um estado de paz, do qual esse estado de harmonia, proteção e segurança
deve emanar. Agora pensa, eu e o Pai estamos aqui para que esse suplemento, essa saúde, essa harmonia, essa completude possa emanar das profundezas do meu próprio ser, não me ser acrescentado, não me ser dado, não ser derramado sobre mim. A graça é uma dádiva de Deus, mas não é uma dádiva que iremos receber amanhã, nem é uma dádiva que receberemos após ler uma certa quantidade de livros ou após ter uma certa quantidade de classes. A graça é uma atividade de Deus que está conosco onde estamos e tem estado conosco desde antes de Abraão. Agora você vê a diferença entre simplesmente fazer a afirmação: encontramos nosso bem em Deus? O que você quer dizer com isso? Até que compreenda que significa que o encontra dentro das profundezas de seu próprio ser, na divindade de seu próprio ser, e de que o encontra ali, não por merecê-lo, ganhá-lo ou por ser recompensado com o mesmo, mas o encontra porque foi estabelecido ali antes de Abraão, antes do começo da raça hebraica. Isso é o que o Testamento revela, desde quase o princípio do tempo. Todavia, podemos também dizer, antes que existissem as escrituras hindus, eu sou. E isso remonta a 3.000 anos antes das escrituras hebraicas. Agora, vamos compreender claramente que até que tenhamos uma real consciência da onipresença, não afirmações sobre isso, não ler sobre isso, não ouvir sobre isso em classe, porém ter uma real consciência da onipresença, não iremos encontrar nossa proteção contra bombas, balas, guerras, infecção e contágio em Deus. Você encontra tudo isso em Deus quando tiver a realização da onipresença. Onde Deus está, eu estou e tudo que o Pai tem é meu. Quando tiver a realização de que tudo isso não vem a mim, mas emana de mim. Mim com M maiúsculo. Dentro desse mim está a harmonia completa de minha vida, de minha existência. Deixem suas redes e me sigam. Agora, uma pergunta permanece sobre como isso é realizado. Como essa consciência pode ser alcançada? E a resposta é que, se nessas meditações você for capaz de testemunhar, ser testemunha de desdobramentos da verdade vindo de dentro, afirmações da verdade sobre as quais você não está pensando ou não está tentando se lembrar, mas que simplesmente as escuta e recebe, a partir do momento em que esse contato começa e você é capaz de receber a verdade de dentro, desse momento em diante, você pode praticar até que todas as coisas começarão a emanar dessa mesma fonte. Uma vez que esse contato esteja tão bem estabelecido que possa simplesmente fechar seus olhos, ou nem tem que fechá-los, você simplesmente pode olhar para fora para qualquer coisa que indique receptividade e receber uma resposta, ou um sentimento, ou uma presença. E desse momento em diante, você tem menos meditação a fazer e quase nenhum tratamento. Precisa simplesmente habitar numa atmosfera de oração. Agora, habitar numa atmosfera de oração significa habitar numa expectativa constante do bem, desse bem se desdobrando de dentro. Essa é uma bela atmosfera de oração que pode alcançar.
Ali realmente surge um descanso para os filhos de Deus. Um descanso de qualquer pensamento, um descanso de qualquer esforço para orar ou escutar. É um lugar onde a pessoa vive, simplesmente vive. E realmente compreende que não está vivendo de forma alguma. Ele está vivendo através de nós. Ele está vivendo como nossa experiência e nos tornamos cada vez mais admirados com a maravilhosa vida que ele vive através de nós. Agora temos uma pergunta. Desde seu contato comigo para a cura, pessoas e animais têm sido curados e até mesmo toda sorte de aparelhos elétricos e aparatos. Algumas vezes eu não faço coisa alguma e também têm sido curadas muitas pessoas. Mas a questão é, eu não sei como encontrar o centro de meu ser. Bem, nenhuma dessas coisas estariam acontecendo a menos que estivesse no centro de seu ser. É a emanação de Deus, o jorrar desse Espírito Divino que está trazendo harmonia para essas experiências. Não estão acontecendo por acaso. Evidentemente, não estão acontecendo por esforço, quero dizer, por esforço humano. Portanto, significa que alcançou esse centro do ser. Isso me lembra nesse momento de John Van Druten, dizendo que ele não sabia o que escrever e então, no final, foi escrito. Então, assim é com todos que realizam um trabalho criativo. Podem se sentar em frente a uma máquina de datilografar, ou estar em frente a um cavalete, ou tomar o barro nas mãos e não saberem o que vai acontecer. Porém, em poucos momentos, suas mãos começam a trabalhar e, de repente, o trabalho está terminado. Bem, isso não aconteceria a menos que estivessem no centro da faculdade criativa, a menos que a faculdade criativa estivesse funcionando em ou através ou como o ser deles. Agora penso que o que engana muitas pessoas é que porque em nossos estudos iniciais ainda devia haver em nossa consciência uma porção de pensamentos terríveis e precisávamos nos lembrar da verdade conscientemente. Porém, se lembrem, eu sequer mencionei no trabalho da semana passada as páginas do Caminho Infinito que começam com o acordar pela manhã. Eu nem sequer toquei nisso. Por quê? Bem, duvido que exista qualquer pessoa nessa sala ou na classe noturna. Certamente não deve haver pessoa alguma que não tenha passado por esses estágios tão frequentemente que agora nunca tem um pensamento consciente sobre isso. Quando acordamos pela manhã, em lugar de termos que declarar eu e o Pai somos um, Deus está declarando isso para nós. E ao sairmos pela porta, em lugar de dizermos a tua presença vai adiante de mim, eu estou certo de que agora descobrimos que quando passamos pela porta, Deus nos diz, não se preocupe, eu estarei lá adiante de você. Você vê, no início nós fazemos um esforço consciente para conhecer a verdade. Por quê? Porque temos vivido de acordo com as crenças religiosas ou sem crenças religiosas, mas nas quais não fazemos de Deus uma experiência constante e contínua. Em outras palavras, não mantemos nossas mentes fixas em Deus.
Estou certo de que sabe que, com essas referências à religião ortodoxa, não quero dizer que não existam milhões de pessoas na religião ortodoxa que realmente mantêm conscientemente suas mentes fixas em Deus e vivem e se movem e têm o seu ser em Deus. Porém, evidentemente, nós não mantínhamos, e é por isso que viemos para o trabalho metafísico. Tenho certeza de que, se tivéssemos cumprido as Escrituras, orando sem cessar e mantendo nossas mentes fixas em Deus, e reconhecendo o primeiro mandamento, e orando por nossos inimigos, e todas as coisas que o Mestre nos instruiu a fazer, provavelmente não teríamos necessidade de deixar a velha igreja, se tivéssemos uma, desde que essa verdade está incorporada em todos os ensinamentos. Existe somente uma questão: se retiramos a verdade de dentro desses ensinamentos e, naturalmente, eu sei que a maioria não faz. A maioria das pessoas não faz isso. Agora vamos ter isso claro. Compreenda em sua própria mente. E quando digo compreenda, não é ler ou ouvir sobre isso. Compreenda em sua mente qual é a natureza de Deus. É Deus vida eterna? É Deus amor? É Deus lei? Então, onde existe espaço em qualquer lugar, a qualquer tempo, para pecado, doença, morte, falta ou limitação, ser uma parte do plano de Deus, da vontade ou da lei de Deus. E se não há, e Deus é onipotente e onipresente, tais coisas não existem, exceto como ilusão, miragem. Você conhece a resposta. Todavia, conhecer a resposta não é suficiente. Encha sua consciência com essa verdade sobre a vontade de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus. E então compreenda que estamos falando sobre uma atividade de sua consciência. E assim verá que o bem é a vontade de sua consciência divina. O bem é a vontade e a lei e a substância e a atividade e a causa. E somente o bem pode emanar de Deus, que é sua consciência. Somente o bem pode emanar de seu próprio ser. Agora, nos nossos primeiros anos na metafísica, era necessário lembrar a nós mesmos dessas verdades. Da mesma forma que na escola precisamos nos lembrar da tabuada de multiplicação muitas e muitas vezes, até que fique gravada em nossa memória. Nunca devemos fazer uma afirmação para fazer com que a harmonia surja. Nunca devemos falar essa verdade na esperança de que iremos nos livrar do erro. Em outras palavras, não usamos a verdade, porém trazemos a verdade à nossa lembrança consciente. Muitas e muitas vezes durante o dia, preenchemos nossa consciência com a verdade, até que se torne sangue do nosso sangue e carne de nossa carne e osso do nosso osso. Até que estejamos tão em unidade com essa verdade, que quem sabe onde a verdade nos deixa e nós começamos, ou onde nos deixamos e a verdade começa. Somos tão conscientemente um, então não há mais necessidade de encontrar o centro de nosso ser. O centro de nosso ser nos encontrou. Assim, não existe mais necessidade de fazer declarações da verdade
para que chova ou pare de chover, ou para que o carro ande sem gasolina se houver necessidade disso. Não existe necessidade desse tratamento consciente no momento do erro ou no momento em que o erro aparece. Por quê? Porque estamos conhecendo a verdade 24 horas por dia, tão conscientemente que não precisamos parar no momento em particular. Essa é a razão porque tenho lhes mostrado por anos que o tratamento acontece no ponto de contato do paciente com a consciência do curador. Por quê? Porque não aconteceria se o curador não estivesse vivendo nessa verdade continuamente, porque o pedido alcançaria apenas a consciência humana. Essa é uma das razões porque as pessoas desse mundo não podem se permitir baixar a guarda, não podem baixar suas barreiras, não podem ceder a uma luta por prêmios ou viver numa batalha e cair para o sentido terreno. Porque no exato momento em que alguém está tentando contactá-las, ou chega uma chamada, elas terão que subir novamente todo o caminho para o céu antes de poderem dar o bem, antes de poderem dar a cura. Nesse trabalho não existe espaço para vir aqui para baixo. A conversa deve ser mantida no céu. Não apenas a conversa, a conduta, todas as coisas devem ser mantidas no céu. Existem milhões de tentações para descermos e, sem sombra de dúvida, uma vez ou outra, cada um de nós vai cair nelas. Isso pode ser. Porém, se é assim, pelo amor de Deus, suba novamente o mais rápido possível. Não permaneça na lama. Se surgir alguma circunstância humana ou tentação para fazê-lo cair do céu, qualquer que seja a forma de tentação, no momento em que puder segurar a si mesmo, suba novamente e faça um esforço dobrado para não cair da próxima vez. Não. É possível que em algum período desses 40 dias do mestre, sabemos muito bem que houve 3 tentações. Então sabemos que ele foi tentado e que teve que conscientemente dar as costas para a tentação. E assim, pode ser muito bem que você tenha 3 ou 33 tentações. E pode também ser que caia em 1, 2 ou 3 delas. Porém, isso não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é cair e ficar caído ali. Essa é a pior coisa, porque sabemos melhor. E mesmo que a pressão do mundo nos jogue no chão, por um momento, nosso trabalho deveria ser subir de volta rapidamente. Suba novamente. Não tenha pretensão daquilo que ainda não foi alcançado. Não existe desgraça em cair ao lado do caminho. A desgraça é ficar ali. Qualquer um pode, não é uma desculpa para, mas qualquer um pode cair num dado momento, de uma forma ou de outra. Existem tantas tentações, as tentações da carne. Porém, algumas vezes, existe a tentação de buscar excesso de satisfação na prosperidade que sempre surge com a compreensão espiritual. Existem tantas formas de tentação, não necessariamente aquelas que são assim consideradas pelo mundo, mas existem tentações que vêm do céu. Existem tentações de sucumbir aos pensamentos de medo,
pensamentos dos sentidos, pensamentos de dúvida, uma porção deles. Agora, ninguém nesse trabalho pode cair muito frequentemente, ou cairia fora do trabalho. Porém, em tempo algum, ninguém pode cair e ficar caído e permanecer no trabalho. A conversa deve ser mantida no céu, e isso significa que devemos estar continuamente em Deus e não admitir as evidências dos sentidos. Então, vai descobrir que é menos necessário manter essas afirmações da verdade que estão nas páginas iniciais do Caminho Infinito, onde, quando acordamos pela manhã, nos lembramos imediatamente de nossa unidade com Deus. Porque você vê, naquele estágio, 2, 3 ou 4 anos atrás, estávamos aprendendo a correta letra da verdade. E estávamos fazendo dessa letra correta da verdade uma parte de nossa experiência consciente. Agora, precisamos fazer uma transição para um estado de consciência mais elevado, no qual a verdade declara a si mesma para nós. Agora devemos alcançar esse estágio do caminho infinito, no qual nos tornamos testemunhas. Esse é o estágio onde estamos justamente agora. Estamos fazendo essa transição, justamente esse ano, através dessa forma de meditação e tratamento, onde não declaramos tanto a verdade quanto ouvimos ou recebemos transmissões da verdade, não apenas em palavras, mas em impulsos e sentimentos e percepções e na consciência da presença. Então você vê, e lhes disse isso aqui em nossa classe de 1951, há 2 anos atrás, que esperava que quando tivéssemos uma outra classe em Los Angeles, e se voltarem às anotações daquelas classes, irão ver que diz que em nossa próxima classe esperava que pudéssemos ter um sentido mais elevado de oração, que nossa maior necessidade era de uma percepção mais elevada, um sentido mais elevado da oração. E isso é o que estamos fazendo essa semana, tentando trazer para fora esse sentido de oração, que é o silêncio sagrado. Que não são declarações, afirmações, palavras da verdade, mas uma escuta, uma atmosfera de percepção consciente da presença de Deus, desse anjo que para sempre está em todos nós. Então, desse momento em diante, para nós, oração e tratamento e essa consciência, tudo isso agora significa quietude. E, quando necessário, deve lembrar da exata e correta verdade do ser. Mas deixar que a verdade se revele mais e mais de dentro de nós. E vai descobrir que após haver aperfeiçoado a si mesmo nesse método de meditação, onde pode ou fechar seus olhos ou tirar seus olhos das aparências e sentir esse fluxo começar, desse momento em diante, quer precise de uma declaração da verdade, quer precise de uma consciência de cura, quer precise de um transporte ou de uma nova ideia ou de um novo cliente, o que quer que seja, irá emanar de dentro de seu próprio ser. Quer seja um corpo de estudantes ou uma clientela para sua prática de cura, quer seja uma atividade ou outra, tudo isso irá emanar de dentro. À medida em que faz isso, algumas vezes, me parece assim como um vácuo que criamos. E então, o espírito
corre para assumir o comando. Obrigado.